sexta-feira maravilhosa pra você que sintoniza aqui a Band FM, aqui o nosso Quem Ama Não Esquece está no ar. A partir de agora você participa aqui com a gente, tá bom? Manda sua mensagem, manda o seu recado de amor aqui pelo nosso WhatsApp, manda sua mensagem de voz aqui, ó, 11 3743 1313, combinado? E claro, se você quiser contar sua história de amor pra gente, pra que ela tenha a sua história contada aqui, manda um e-mail com seus dados, quem ama não esquece, @band.com.br. Anotou aí? Quem ama não esquece, @band.com.br. A gente tá relembrando as melhores histórias, as histórias mais comentadas de 2021, e a Carolina fez escolhas, e olha, vou te dizer que ela precisou lidar com os julgamentos e também com a culpa. Na Band FM, quem ama não esquece. A vida é feita de escolhas. Eu sei que muitos podem me julgar pelas escolhas que eu fiz, mas hoje, mesmo sofrendo com as consequências do que eu escolhi, eu não me arrependo, não. Talvez eu pudesse ter conduzido de uma outra forma, mas quando um grande amor acontece na nossa vida, muitas vezes a gente perde a noção de tudo. Para mim, esse grande amor aconteceu quando eu conheci o Anderson. Mas deixa eu voltar um pouco e contar da minha vida antes dele. Aos 18 anos, eu engravidei de um outro homem. Um homem que nem era o meu namorado. A gente às vezes saía, a gente se divertia. Eu gostava muito dele, mas ele sempre deixou claro que não queria nada sério. Acontece que eu engravidei. E apesar do susto, eu achei que um filho mudaria tudo. Pois é, mas eu achei errado, né? O filho não mudou em nada e o tal cara sumiu. Me deixou sozinha com um bebê na barriga para criar. Nessa fase eu ainda morava com a minha mãe e a nossa situação financeira não era nada boa. Mas eu também não tinha escolha, eu tinha que cuidar do meu filho. Confesso que para mim foi um choque de realidade. Toda aquela responsabilidade acabou mexendo demais comigo. Eu tinha 18 anos. Mas na minha cabeça, eu ainda era uma adolescente. E saber, de uma hora para outra, que eu não poderia mais fazer tudo que eu bem entendia, na hora que eu queria, me deixou arrasada. Por sorte, minha mãe sempre foi uma mãezona. Ela me ajudou muito, muito mesmo. E assim, aos trancos e barrancos, eu fui levando a vida. Eu nunca mais namorei com ninguém, até porque eu percebi que muitos homens se afastavam quando ficavam sabendo que eu já tinha um filho. Mas isso mudou quando eu conheci o Anderson. Nossa, você é tão nova, você não tem nem cara de mãe, sabia? É, meu filho tem só 3 anos, eu engravidei, eu era muito nova mesmo. E não deve ser fácil, deve ser difícil. É. Criar um filho sozinha não é pra qualquer uma não, sem a ajuda do pai, né? É sim, é bastante. Mas por sorte minha mãe me ajuda, nossa, ela me ajuda muito. Que bom. Assim você também pode viver um pouco, sair comigo, por exemplo, né? Eu não era muito de sair, mas a partir do momento que eu conheci o Anderson, isso mudou. Eu me apaixonei por ele de um jeito que eu não tenho nem palavras aqui para explicar o que eu sentia. Tudo, de repente, girava em torno dele. E de segunda a sexta, saindo do trabalho, eu ia me encontrar com ele. No começo, minha mãe não se importava. Ela cuidava do Gabriel, meu filho. Mas aí, aos poucos, ela foi começando a encrencar, dizendo que eu que era mãe, né? E que meu filho estava sentindo a minha falta, já que muitas vezes eu chegava em casa, já era tarde da noite, e ele já estava dormindo. O Anderson, ele era perfeito para mim. Ele me tratava como uma princesa, de um jeito que eu nunca tinha sido tratada. Mas ele não levava muito jeito com criança, não. E nas poucas vezes que eu levei o meu filho para sair com a gente, eu percebi que ele ficou meio incomodado, sabe?
acabava encerrando o passeio antes do combinado, porque dava pra ver que ele não tava com saco pra isso. Aquilo poderia ser um motivo pra eu ficar chateada, mas eu tava completamente apaixonada por ele. E ao invés de a gente, eu passei a dedicar o meu tempo só ao meu namorado mesmo. Eu tava vivendo um verdadeiro conto de fadas. Aquele namoro, aquele relacionamento com ele era tudo que eu tinha pedido a Deus. Eu juro, o jeito como ele cuidava de mim, me tratava, me mimava, eu nunca tinha visto isso. Era um carinho, uma atenção, coisa de novela mesmo. Eu me apaixonava por ele cada dia mais, e eu sabia. Ele também se apaixonava por mim assim. Eu sei que eu estava deixando todo o resto de lado, mas eu não enxergava dessa forma não. Na minha cabeça, eu já tinha passado por coisa demais, renunciado a coisas demais. Eu também tinha o direito de ser feliz. Eu não era só mãe, eu era a Carolina, mulher também. Alguns meses depois de eu começar o namoro com o Anderson, ele veio com um convite que eu realmente não estava esperando. Ele falou que estava pensando em mudar de cidade para tentar uma vida melhor. E ele queria que eu fosse com ele. Olha, ele nem precisava insistir muito. Era claro que eu ia, claro. Ia para onde ele quisesse. Só que aí, ele tocou num assunto muito delicado. Carol, tudo que eu mais quero é ter você comigo pelo resto da minha vida. Mas você sabe que é uma aposta, né? Pode dar certo de cara ou a gente pode se ferrar um pouco. Eu sei disso, meu amor. Mas olha, eu não ligo pra isso. Eu só quero estar com você e eu sei que tudo vai acabar bem. Eu preciso de você, eu quero estar com você. Eu digo por conta do Gabriel. O que tem? Nesse primeiro momento, é melhor a gente não levar ele. Como assim? É melhor ele ficar com a sua mãe. E aí, quando tudo se ajeitar, a gente busca ele. Nossa, deixar o meu filho? É. Eu não sei. Carol, não dá pra levar ele agora. Vai ser puxado, a gente precisa correr atrás de emprego. Mas eu entendo se você não quiser ir comigo. Eu entendo se você preferir ficar com o seu filho. Eu entendo mesmo. Se você preferir o seu filho do que ficar comigo. Eu vou entender. Não foi uma decisão fácil. Não foi, porque eu sei que muita gente pode achar que é, mas não foi. Naquele momento eu senti que eu precisava seguir o meu amor para onde ele fosse. Isso não significava que eu estava abandonando meu filho, é claro que não. Só que eu não podia ser irresponsável de levar o Gabriel, ainda tão pequenininho, tão criança, para uma vida que era incerta. Era temporário. Eu ia voltar, eu ia buscar ele. Eu só não sabia quando isso ia acontecer. Quando eu contei para minha mãe que eu ia embora, ela me olhou com um olhar de pena. Talvez um pouco de pena e um pouco de desprezo também. Nunca esqueci. Ela falou para mim que eu estava tomando a pior atitude da minha vida e que nunca, por nada, uma mulher pode se afastar do filho quando tem a opção de ficar com ele. Ela estava achando que eu tinha a opção de levar o Gabriel. Ela não conseguia entender, ela não entendia. Minha mãe foi abandonada pelo meu pai quando eu ainda estava na barriga dela. A mesma história que a minha. Mas ela não teve a sorte de encontrar um Anderson na vida dela como eu encontrei. Ela viveu todos os segundos dela por mim, pra mim. Eu sou muito grata por isso, muito de verdade. Claro que eu sou. Mas eu gostaria que ela também tivesse vivido a vida dela. E é por isso que ela não entende a minha decisão. A decisão de ir atrás do amor da minha vida. Eu até achei que ela fosse dizer que não ia ficar com o Gabriel e tudo mais, mas ela segurou meu filho com muito cuidado. E disse que ia cuidar dele com todo o amor desse mundo, porque ela sabia que ele ia precisar. Nossa,
De verdade, eu achei um drama tudo aquilo, sabe? Eu não tava largando o Gabriel, dizendo que não ia mais voltar. Eu ia voltar sim, era só um tempo. Mas ela não acreditava, não. Em uma semana, eu e o Anderson fizemos as nossas malas e mudamos. Ali começou a melhor fase da minha vida. Eu nunca fui tão feliz assim. A gente passou por muito perrengue. Tinha dia que mal tinha o que comer, mas quando eu olhava pro lado e eu via o Anderson ali comigo, todo problema se evaporava. Meu coração assim parecia que ia explodir, sabe? De tanto amor. Gente, eu não sei, nem sei dizer se isso é normal. Era um sentimento tão gostoso, tão forte, tão puro. Eu sentia tudo isso de volta, tudo. Nós alugamos uma casinha, conseguimos trabalho e fomos tocando a nossa vida. Eu falava quase todo dia com a minha mãe e com o Gabriel pelo telefone. Mas ele era pequeno, ele tinha só 4 anos. E aí aos poucos ele nem fazia mais questão de me atender. Doeu. Claro que doeu. Eu sou a mãe dele. Eu não sou um monstro como muitos podem achar que eu sou. Eu não sou. Mas por outro lado, eu sabia que ele estava muito bem cuidado, que ele estava feliz também. Isso me acalmava. E também, logo a gente ia estar junto de novo, não é? Um ano passou. A vida com o meu marido só melhorava cada vez mais. Nosso relacionamento só ficava melhor a cada dia. E a gente até casou, acredita? De papel passado e tudo. Eu estava certa quando eu joguei tudo pro alto para ficar com o Anderson. Ele realmente era um homem decente, que me amava, que ficaria comigo para sempre. No mundo onde as pessoas banalizam tanto o amor, não é? Eu tive sorte, aliás, uma sorte danada de encontrar o Anderson. A gente não falava muito do Gabriel. Mas quando eu percebi que tudo estava certinho demais, eu toquei no assunto com ele. Trazer o Gabriel? Mas agora? Por quê? Ué, como assim por quê? Porque era o nosso combinado, né? Faz mais de 1 ano que eu não vejo meu filho. Ele mal se lembra de mim, Anderson. E agora a gente já tem condições, né? Não é assim também, né, Carol? Não tá sobrando dinheiro. E outra, tirar o Gabriel de onde ele tá, assim, no meio do ano? E a escolinha, os amigos. Fora que você sabe, eu tô louco pra ter um filho com você, meu amor. E aí vai ser pesado pra você com 2 crianças aqui. Eu também quero que você fique com seu filho. Mas eu ainda acho melhor esperar um pouco. Ainda não é a hora. O que ele estava falando fazia total sentido. Eu não sou tonta. Eu sei que o Anderson não fazia mesmo muita questão de trazer o Gabriel para morar com a gente, mas ele estava certo. A gente estava planejando ter um outro filho. E com outra criança pequena seria mais complicado ainda. Mais caro, né? Se o Gabriel não estivesse bem lá com a minha mãe, era uma coisa, mas não, ele estava sendo muito bem cuidado. Estava feliz com a rotina dele. E você sabe, né? É uma judiação mudar tudo de uma hora para outra com uma criança. Então eu fui vivendo a minha vida ao lado do Anderson. Engravidei. Tive 2 filhos com ele. 2 filhos que são a razão da minha vida. Eu construí uma família linda, unida. Eu aposto que muita gente ao ouvir minha história imaginou que eu ia me dar mal, né? Que o Anderson não seria nada daquilo que eu falei, mas ele é. Foi e é. Isso tudo e muito mais. O Anderson é o amor da minha vida, a minha razão de acordar todos os dias. Depois de tantos anos, eu ainda sigo completamente apaixonada por ele, muito. Por ele e pela vida que ele me deu. Ao lado dele eu consegui prosperar, eu amadureci, eu cresci. Eu vejo o Gabriel 1 ou 2 vezes por ano quando eu vou visitar ele e a minha mãe. Ele nunca veio aqui para nossa casa, apesar de eu já ter convidado para passar as férias aqui. Infelizmente, apesar de dizer que não, eu sei que ele não me perdoou. Ele nem me chama de mãe. Para ele, a minha mãe é que é a mãe dele de verdade.
Eu sei que ele guarda uma mágoa de mim, mas eu queria que ele entendesse, sabe? Eu era nova, sem muita esperança de uma vida melhor. E no final das contas, ficou bom pra todo mundo, não é? Eu me casei, eu evoluí. Ele também foi criado por uma pessoa que é incrível, que é a minha mãe. Cercado de todo amor, de toda proteção, e nunca faltou nada pra ele. Porque eu também, viu? Sempre que conseguia, mandava um dinheiro pra eles. A verdade é que eu mesma não teria cuidado dele tão bem assim. Como eu disse, é duro olhar pra trás e saber que eu deixei meu filho longe de mim. Mas eu sei que foi o melhor. Eu sei disso. Eu não me arrependo porque o que eu construí com o Anderson não tem preço. Foi ele quem me deu meus outros 2 filhos. E é com ele que eu sei que eu vou passar o resto da minha vida.